Oi gente, tudo bom? Eu sou o Alexandre, sou novo colaborador do Estante de Garotos. Vocês já me conhecem do vídeo Desafio da Primeira Frase, que eu auxiliei o Peu. E agora eu vou continuar auxiliando tanto nas resenhas no blog, quanto aqui nos vídeos. E estamos em outubro mês do Halloween, então nós fizemos um especial, o Outubro do Horror. Então eu estou fazendo a abertura, onde eu vou falar sobre a origem do mal na literatura. Da onde vêm os vilões. Esse é o grande foco desse vídeo, entender os vilões. Como a gente vai falar sobre vilões, é inevitável assim, a gente não dar uns spoilers sobre as histórias que estão sendo tratadas. Então, por favor, não me odeiem. Antes de tudo, a gente precisa entender qual é a diferença entre um vilão e um antagonista. Apesar de ser uma coisa muito parecida, eles possuem uma coisa diferente. O antagonista, ele se opõe à ideia de um protagonista, mas ele não é propriamente ruim, ele não comete atos ruins. A gente pode citar como exemplo o Paul da série A Mediadora. Para quem não conhece a história, a Mediadora acompanha a Suzy, que ela consegue ver e tocar fantasmas. No decorrer dos livros, é uma série com 6 livros, ela acaba se apaixonando pelo Jesse, que é um dos fantasmas que habitam a casa onde ela se mudou. O Paul ele entra na história como um possível novo interesse romântico para Suzy, mas ele tem uma ideia muito fixa sobre o lugar de um fantasma. O fantasma ele não pode habitar o tempo atual, por conta de ele estar no lugar errado, numa hora errada. Então, o Paul é o grande antagonista da história da Suzy, da Mediadora. Ele não comete atos ruins, mas ele se opõe à ideia principal da Suzy, que é manter o Jess por perto porque ela está apaixonada. Já o vilão, ele realmente comete atos muito ruins. Ele costuma ser desprezível, ele é ruim. Nos vilões, nós podemos citar a Capital, da série Jogos Vorazes. Apesar de ter um representante, que é considerado vilão, na realidade o sistema da Capital é o grande vilão da história. Eles criaram os Jogos Vorazes como um modo de relembrar a colônia sobre a guerra, sobre a rebelião, sobre como isso era uma coisa ruim. Então, por ano, são sacrificados 23 jovens de 12 a 18 anos, para poder relembrar o fim da guerra, e um resta para se tornar a esperança da população. Os tipos de vilões, nós temos 2 em específicos. Né? Os vilões feitos, eles têm toda uma trajetória até chegar na vilania. Então a gente pode citar a Carrie, que é um livro do Stephen King, que acompanha a protagonista, Carrie White, que teve uma vida muito difícil devido ao extremismo religioso da mãe e ao bullying constante que ela sofria na escola. Então o livro narra desde a descoberta dela de que ela consegue mover os objetos com a mente, até que numa uma brincadeira onde ela é coroada rainha do baile e derrubam sangue de porco nela, ela comete atos realmente ruins. Ela massacra a escola. Então tem toda uma trajetória para acompanhar, para se entender por que ela cometeu esse ato muito ruim. Já também temos os vilões que eles já possuem algum desvio moral, que apenas é acentuado no decorrer da história. Então a gente pode citar o Lord Voldemort, da saga Harry Potter. O Lord Voldemort tem no seu histórico o abandono, ele foi abandonado quando era muito pequeno, e durante a infância ele já cometia pequenos atos ruins. Então ele machucava colegas, ele roubava, e ele descobre que ele tem poderes. Isso é muito perigoso para uma pessoa do tipo do Voldemort. Você acompanha nos livros a adolescência dele, a ganância, ele queria muito poder. Até que ele resolve que ele quer ser imortal, ele arruma um modo de manter a imortalidade dele, que seriam criando Horcrux. Para criar um Horcrux você precisa dividir a sua alma, e ele divide a alma dele em 7, como? Cometendo 7 assassinatos. Depois das Horcrux criadas, ele acaba criando meio que uma guerra no mundo bruxo, então ele mata muita gente. Então ele é um vilão que já possuía desvios morais, ele já era ganancioso desde criança, e apenas foi acentuando conforme a história foi se passando. Uma coisa que sempre me incomodou eram os vilões que eles não possuíam uma história. A gente pode citar aqui
O Mágico de Oz, ele acompanha a história da Dorothy e o Totó, que eles vão parar no incrível mundo de Oz, e eles precisam retornar para casa. Então a gente conhece uma bruxa, a bruxa má do Oeste. Tudo que se sabe sobre ela é que ela é verde, ela é ruim, e ela quer o sapatinho vermelho que a bruxa boa deu pra Dorothy conseguir chegar até a cidade das Esmeraldas. Esse é a grande história da bruxa. Isso sempre me incomodou, porque não se sabe por que ela é ruim. Ela só se é ruim. Então o autor Gregory Maguire, ele pegou essa personagem e ele reescreveu, ele deu uma história pra ela. Diferente do Mágico de Oz, que é uma história infantil que fala sobre a ida da Dorothy pra cidade de Oz e depois do retorno, Maligna, que é o livro que o Gregory escreveu sobre a Elphaba, ele é um livro mais denso. Ele fala sobre a política de Oz, sobre todo o sistema de como a cidade funciona. E a gente pode entender por que a Elphaba é ruim. Além do preconceito que ela sofre por conta da cor dela, ela é verde, então ela não é muito bem aceita. O livro fala sobre todo o sistema político de Oz, que a Elphaba considerava Oz um opressor, e ela acaba se engajando em várias causas, inclusive no direito dos animais falantes. Ela realmente se engaja muito nessa causa. E também é dito muito sobre a relação dela com a irmã. Então, a grande causa dela desejar tanto aquele sapatinho vermelho é pela irmã. Aquele sapato pertenceu à irmã dela e é por isso que ela quer de volta. Então ele procurou detalhar bem sobre o passado dela, sobre por que ela tem essa adoração por esse sapato. No livro do Mágico de Oz, nada disso fica muito bem explicado. Já no Maligna você consegue entender a vilã. Isso foi um ponto muito positivo. Você acaba se apaixonando pela personagem, pelo menos eu me apaixonei muito. E você dá um passado. Isso é muito bom. Você entender por que um vilão chegou a ser um vilão. Isso causa discussões, isso é realmente uma coisa muito interessante. Depois de conhecer a história da Elphaba, pela visão do Gregory, onde é apresentado os motivos pela qual ela é ruim, ela se tornou a minha vilã favorita. E vocês, possuem um vilão favorito? Deixa aí nos comentários, explica o porquê ele é seu vilão favorito. E não esqueça de curtir o vídeo, porque é muito importante pra gente. Aproveita e se inscreva no canal, curta a nossa página e siga a gente no Instagram. Como outubro é o mês do Halloween, nós entramos na temática, e a gente vai sortear um livro, Witch, do Stephen King, com essa capa maravilhosa, essa edição nova que estão relançando, e que possui uma história muito legal. Quer saber como ganhar? É só entrar no blog, vou deixar o link aqui embaixo, e seguir o passo a passo para entrar na promoção. Então, boa sorte, até o próximo vídeo, e bem-vindos ao Outubro do Horror.